Qual? O critério de grau de vedação 6? Bom, o engenheiro Claudemar da Incepeg perguntou aqui. Então, existe contravedação de dois tipos, tá? Até 4 polegadas, a contravedação é metal PTFE aqui, ó. Então, ele é 100% estanque. Acima de 4 polegadas, de 5 para frente, é metal. Isso aí é classe 4 também. Então, numa válvula maior, você vai ter que tomar mais precaução. Ela também tem a contravedação, ou seja, tem o canal correto, lá o ângulo para fazer a vedação na quina, então ele vai vedar, mas o interessante é que você tome cuidado para que verifique se realmente não está passando excessivamente ou já está danificada essa contravedação. A vedação de topo, maior resistência, menor perda de carga devido ao modelo, temperatura de trabalho até menos 46 graus para as válvulas microfundidas, até 150 graus. Não indicamos, gente, usar para vapor 150 graus. Para válvulas para vapor é outro modelo de válvula, outra aplicação. E pressão de trabalho até 30 kg. Também não chega a 30 kg porque o fluido no máximo é 16. Passou de 16, a válvula de segurança deve abrir. Aqui vocês podem ver uma válvula em corte melhor para ver, ó. Tem um anel de PTFE aqui fechado, tem a contravedação em cima, tem um anel de expansão em PTFE, 2 gachetas, um ORG e o outro está interno. Isso aqui é o kit que vai na reposição lá para vocês fazer a reposição lá. A gacheta pode ter um desgaste maior devido ao líquido refrigerante ser corrosivo? Então, na verdade, a amônia ela é incompatível com alguns metais, né? Ligas de cobre, latão, zamac. Como a válvula é feita em aço carbono e a gacheta é em neoprene, não tem problema de corrosão. Vai ter problema de corrosão se a amônia tiver umidade e se a umidade começar a corroer a parte da tubulação. Bom, vamos para o próximo item aqui, gente. Já temos quase 1 hora de apresentação aí. Vamos tacar pau, que tem bastante assunto para falar. Válvula de bloqueio e retenção. Também temos o modelo 3015 MF, o modelo 3015 na passagem reta, e os modelos angular 3055 MF ou 3055 passagem 90 graus. A qualidade aqui dos materiais é a mesma utilizada nas válvulas de bloqueio, né? Então é de 6,12,5 microfundido, a STMA 352 LCB, de 13 a 14, a STMA 106 graus 6. Vocês podem ver que essa válvula também tem a contravedação aqui, então você tem que trabalhar com ela 100% aberta, ela vai funcionar como retenção. Ela 100% fechada, ela vai funcionar como bloqueio, então ela é uma válvula de dupla aplicação, ou seja, ela substitui 2 válvulas. Você pode substituir um bloqueio e uma retenção, que a gente vai ver mais para frente, por uma dessa na descarga da bomba, na descarga do compressor, ou na linha de descarga que vai para o condensador, evitando que quando o fluido retorne por gravidade, ele volte. Então, como que é o funcionamento dela aqui? A válvula em corte melhor para vocês verem. Quando o fluido empurra a válvula, liga a bomba, liga o compressor, a válvula está 100% aberta, tá vendo? Ela está isolando toda a câmara de gacheta aqui, ó. Tá isolando a câmara de gacheta. E ela tá 100% aberta. O pistão tá solto aqui, mas não tem pressão, não tem nada empurrando. A gravidade de cima vai empurrar para baixo, o pistão vedou. Ligou o compressor, ligou a bomba, pá, vai dar aquela pancada, vai manter ela aberta. Parou o sistema, por motivo que seja, a gravidade vai trazer de volta, vai vedar a válvula. Então você vai garantir a estanqueidade do sistema e ela tem que estar nessa posição. Vou fazer uma manutenção na câmara de gacheta, ela 100% aberta. Vou fazer uma manutenção na bomba, ela 100% fechada, e assim por diante. Então, essa é uma válvula de bloqueio e retenção, tem a reta e também tem a angular, mas vocês podem ver que ela também ou 100% aberta ou 100% fechada. Existe aquele caso que a válvula de bloqueio e retenção parece uma escola de samba, fica batendo. Por quê? Porque provavelmente ela foi dimensionada erradamente, foi dimensionada por bitola de tubulação. Um exemplo, teve um cliente que usava compressores recíprocos, né, que são compressores a pistão, modelo antigo, e o compressor pistão ele vai mandando lá
os volumes de amônia, vai comprimindo, ele não tem uma pressão, ele tem a pressão constante, mas as porções que mandam são picadas, né? Porque ele pode funcionar 36, 66, 100%. O parafuso também funciona assim, o compressor parafuso, mas ele é mais suave, a modulação dele lá, ó, o acelerar ou desacelerar. Um compressor pistão não, são solenoides que cortam ou não a placa de válvulas que tem no cabeçote. Então ele fica comandando aquela porção de amônia, consequentemente o pistão vai fazer assim, e se estiver dimensionado corretamente, o que vai acontecer? O pistão vai ficar batendo, subindo e descendo. Teve um caso de um cliente que dimensionou por tubulação, em vez de dimensionar por vazão essa válvula de bloqueio e retenção. Consequentemente, ele teve, acho que, não sei se foi 6 ou 8 válvulas, que ele danificou esse pistão, quebrou o pistão pela quantidade de tidas que ficou batendo ali por estar dimensionado errado. Então, a válvula tem que estar dimensionada correta e ela também tem que estar na posição 100% aberta ou 100% fechada. Bom, a pergunta aqui do Grupo Paraíso: existe algum produto para ser colocado na haste da torneira ou da válvula, né, para este líquido descer até a gacheta e o O-ring devido ao ressecamento, ou não precisa? Então, eu vou falar com experiência, porque eu já trabalhei na Danfoss durante 6 anos, na parte de refrigeração também, mas era mais comercial, e principalmente na refrigeração comercial, para cada tipo de fluido existe um tipo de óleo do compressor. Então, o que ataca o anel O-ring? O que faz com que esse anel resseque? Duas coisas. Primeiramente, ele vai danificar o O-ring, o óleo ele vai normalmente deixar o O-ring rígido. Então, o indicado é que você utilize somente o necessário ali para fazer a substituição, colocar os O-rings e as gachetas com o próprio óleo que você usa no motor do compressor. Só um pouquinho, Léo. O Antônio Feitosa está compartilhando a tela dele. Por favor, Antônio, desabilita a tua tela aí. Porque aí pegou a tela do apresentador aí, tá? Você vai ter que apresentar de volta, Léo. Tudo bem. Voltou? Tá só você, tem que fazer a apresentação de volta. Isso, agora foi. Foi, tá lá. Obrigado, Então, Antônio. Nada, é isso. Continuando respondendo o pessoal do Grupo Paraíso, o óleo, ele normalmente ele tem que ser compatível com o O-ring ou com o material. Na aviação comercial, o óleo, quando você faz um retrofit, uma mudança de fluido para a instalação, você troca o óleo. Em alguns casos, o fluido refrigerante, por exemplo, o R404, o R22, ele vai atacar o O-ring também. Uns vão expandir, outros vão contrair, mas normalmente o óleo faz com que ele endureça. Então, não é indicado que você use qualquer tipo de óleo, nem uma quantidade excessiva de óleo no O-ring. É um mínimo óleo possível. A gente utiliza óleo lá, o mesmo óleo que usa no compressor para fazer a montagem. Igual eu falei, no site, depois a Mara pode até, aqui do marketing, compartilhar com vocês o link. A gente tem o manual de instalação e aplicação lá de troca das câmeras das gachetas, e lá fala o passo a passo como fazer. Então não é qualquer tipo de óleo. Se você colocar muito óleo, ele vai ressecar sim. Então tem que tomar cuidado com o óleo que usa lá, que pode ver um ressecamento precoce do O-ring. Não quer dizer que você vai pôr o óleo e amanhã vai estar com o O-ring ressecado. Não, você vai ter a vida útil diminuída. Vamos para o próximo item aqui. Válvula de expansão retangular. Existe, né, alguns outros nomes para válvula de expansão. Um circuito básico de refrigeração, o que ele precisa ter? Quem tem um circuito básico de refrigeração em casa? Todo mundo tem uma geladeira em casa, não tem? Esperamos que tenha, né? O circuito básico é compressor, condensador. Condensador, dispositivo de expansão. Por que dispositivo de expansão? Porque, dependendo da capacidade, pode ser uma válvula de expansão reta, uma válvula de expansão manual, pode ser uma válvula de expansão termostática. A capacidade é muito baixa, pode ser um capilar, ou pode ser um anel de calibrado.
um orifício calibrado, tudo isso serve para que o fluido, a partir do momento que você comprimiu o fluido, ele está gasoso em alta pressão, ele passa pelo condensador, então ele condensa, então ele vira líquido a alta pressão, que é o que está no reservatório. Como você faz para que ele abaixe a pressão ou você abaixe a temperatura dele? Você faz uma expansão. Como você faz essa expansão? Através de um dispositivo de expansão. Na geração industrial, utiliza a válvula de expansão do tipo combuturador cônico, que é o que vocês estão vendo na passagem aí, na imagem. Vocês podem ver, imagina que isso aqui é uma simulação, eu acho que do SolidWorks, do pessoal feito lá na Valvogás. Aqui tá vendo por pressão, ó, como que funciona. Aqui está o fluido líquido em alta pressão, aqui está o fluido líquido em baixa pressão. A partir do momento que ele passa por um orifício reduzido, você já tem essa expansão do fluido. E por que tem obturador cônico? Porque você faz um ajuste fino. Por exemplo, você tem uma válvula de 3/4 que vai te atender, um exemplo, 10 mil e 20 mil quilocal, 35 mil quilocal. Só pelo ajuste, pela quantidade. Essa sim é a única válvula que você pode deixá-la no meio do caminho. Porque essa é a função da válvula. Essa é a função da válvula e consequentemente, por esse efeito de expandir e diminuir a pressão, ela vai diminuir aqui a pressão e as partículas sólidas não vão tender a entrar aqui na câmara de gacheta. Mas ainda assim, aqui ainda tem a contravedação. Então você pode fazer a manutenção dessa válvula, porque ela é a válvula que você vai mais mexer no sistema e, consequentemente, mexendo mais, você vai ter que fazer a troca com mais vezes da câmara de gacheta, que é o que responde o pessoal aqui atrás do... Deixa eu achar aqui do pessoal da Alenge. Então, a válvula de expansão provavelmente é a válvula que você vai ter que fazer troca com maior frequência. Você vai verificar que essa altura aqui, ó, da câmara de gacheta vai diminuir muito mais rápido porque você abre e fecha. Consequentemente, você gasta mais lá, atrito lá entre a haste e a gacheta, gasta mais. Aqui a gente tem um gráfico de curva de vazão inerente, de área de passagem por quantidade de voltas. Só um demonstrativo. A gente também tem um boletim de válvula de expansão por bitola, que tem esse gráfico de quantidade de voltas pela vazão, que também está disponível no site. Então vocês podem estar verificando essas informações lá no site para fazer o melhor ajuste possível lá para o seu sistema lá. Se bem que assim, o ideal seria que toda a instalação fosse perfeita, tivesse manômetro na entrada, na saída de todas as válvulas, todo evaporador para você fazer isso, só que é um custo elevado, então você tem outros métodos para você fazer isso daí. Aqui a gente tem outra característica da válvula. Lembra que eu falei que cada válvula tem uma cor ou um modelo? A válvula de expansão, ela é toda cinza, tanto o corpo quanto o volante. Então, se o cara não pintou, você consegue identificar de longe que aquilo lá é uma válvula de expansão sem ter que desmontar ela. As outras características, a plaqueta ou o número aqui, e caso o cara, o infeliz lá, tenha pintado a válvula, né, que a gente sabe que tem uns caras que conseguem, né, pinta a válvula, raspa, tira a identificação, você desmontando a válvula, você vai ver que ela tem um orifício um pouco reduzido e que aqui ela tem o padrão. Bloqueio é reto, bloqueio de tensão é reto, mas ele é bambo, né? Ele é solto numa camisa, e a válvula de expansão ele é fixo, mas ele é cônico a ponta. Então você pode identificar desmontando aí a válvula pelo modelo do obturador. Outra coisa característica importante nas nossas válvulas, o corpo reto e o angular, eles são intercambiáveis com o castelo, ou seja, você pode ter um corpo reto e um angular e 3 castelos diferentes. Então você consegue montar esses 3 castelos de bloqueio, bloqueio de meia a 3 polegadas, que é o que a gente está expandindo a linha de microfundida, vai servir o mesmo castelo. Então você catar uma válvula por exemplo, de meia polegada, o corpo dela é reto ou angular, e você, eu instalei a válvula errada, que era bloqueio e retenção. Você pode somente substituir o castelo. E aí você vai ter o corpo soldado e não precisa cortar ali de novo a tubulação para fazer essa substituição. Outro ponto importante é a fixação da válvula na tubulação. Gente, lembra que vocês viram lá soldador especificado, homologado? A gente indica que, como que é feita a instalação da válvula?
você faz o ponteamento, né, para colocar a posição, depois você faz uma raiz MIG-TIC e completa com eletrodo. Eu já vi casos do cara só usar eletrodo. Funciona, mas ele é muito poroso, pode ter vazamento. Daí tem que fazer ensaio de líquido penetrante na tubulação ou na solda. Então você tem que tomar alguns cuidados. Aqui tem uma coisa muito importante também: tabela de torque e de aperto nas válvulas. Desmontou a válvula, montou de novo. As válvulas todas, elas têm uma quantidade de torque e parafusos em cada modelo. Então, difere a válvula de refrigeração da válvula de aquecimento. Vocês podem ver que a quantidade de torque é diferente. E outra, a válvula de refrigeração, todos, acho que a maioria sabe, o metal, ele se contrai ou dilata conforme a temperatura. No frio ele contrai e no calor ele dilata. Eu já vi casos, as válvulas saem, principalmente de óleo térmico, elas saem pré-torqueadas da válvula gás. Então, depois que aquecer, o cara vai lá e dá uma checada nos parafusos. Na infiltração é ideal fazer isso também. Mas já vi casos, já vi vídeos, principalmente no aquecimento, que o cara pegou e sangrou lá o parafuso lá com a chave que tinha, com o cano que tinha lá, o cachorrinho que seja. Apertou, e aí quando começou a aquecer a tubulação, começou a estourar os parafusos e voar e vazar óleo. Então foi uma loucura. Então o certo é seguir as orientações. Desmontou a válvula, temos a tabela de torque. Isso está disponível no boletim de manutenção de câmara de gachetas, lá das gachetas. Então é possível você fazer corretamente a troca. E se você tiver um torquímetro ou pedir emprestado, ou quem for fazer a manutenção fornecer, vocês podem colocar o torque correto aí para cada válvula aí aplicado lá na sua instalação. Bom, válvula de retenção. Modelo da válvula de retenção, VRT, válvula de retenção, de 6 a 8 polegadas. Aqui a gente tem uma válvula menorzinha de 6, e aqui a gente tem uma válvula de 8 de 6. Ela tem um duplo, a de 8 ela tem um DA, que é o duplo amortecimento, então ela evita dar muita pancada na abertura e fechamento. Aquela válvula de bloqueio e retenção, ela é especificamente aplicável na vertical. Essa aqui é horizontal ou vertical. Não é indicado que utilize outro modelo de válvula na horizontal, porque se não tiver gravidade e inclinação, ela pode estar instalada e se não tiver retorno de líquido, a válvula não vai fechar, bloqueio e tensão. Outra coisa importante: válvula tem sentido de fluxo? Sim, todas as válvulas da válvula gás tem o símbolo no corpo com a seta. Aquele símbolo no corpo e a seta é o sentido de fluxo da válvula e deve ser respeitado. Por quê? Um exemplo: válvula de bloqueio e retenção e válvula de retenção, se você instalar na posição errada, esquece. Você vai ter que, se for bloqueio e retenção, você vai ter que cortar o tubo e reinstalar correto. E se for bloqueio e retenção, por ela ser tipo carretel, vocês podem ver que o corpo é tripartido, você vai ter que tirar o miolo e inverter. Mas não vai dar muito certo, porque pode ser que as medidas não batam, então vai ter que cortar do mesmo jeito. Então, cara, é indicado que você respeite o sentido de fluxo. Eu peguei uma válvula de bloqueio e instalei na posição errada. Tem problema, Leonardo? Sim, tem alguns problemas. Vai funcionar? Vai funcionar. O que vai acontecer? A válvula foi dimensionada para funcionar no sentido do globo Y. Se você inverter a posição, você vai aumentar a perda de carga, porque em vez do fluido fazer aquela ondinha e sair, não, ele vai fazer aquilo, vai bater atrás do obturador, vai se dividir e vai voltar para sair inteiro, vai ter uma perda de carga muito maior. Outro ponto: pode ocorrer de soltar o obturador. Vai diminuir a vida útil? Vai diminuir a vida útil da válvula. Pode ser que solte? Pode ser que solte. Então, sempre respeitar corretamente aí o sentido de fluxo de instalação das válvulas e a posição correta na linha. Válvula de degelo reta e angular. Bom, existem dois modelos. Existe a normal aberta e a normal fechada. Muita gente conhece essa válvula como válvula Havana, né, que é VA de válvula, e o NA de normal aberta, e a válvula Vanf, que é VA de válvula, e o NF de normal fechada. Para que serve isso aqui? São válvulas servo-acionadas, então você precisa de um acionamento externo. E eu vou mostrar para vocês aqui. Os modelos são 3110, modelo normal aberto, passagem reta. 3150 modelo angular de 3/4 a 6, passagem angular.
E normal fechado de 3111 e 3151, respeitando também. Isso aqui é a válvula em corte. Vocês podem ver aqui, a gente tem um quadro da válvula normal aberta aqui em corte para vocês verem como que funciona. E ela está instalada aqui. Tem uma foto de uma instalação que estava sendo finalizada aí, não está 100%, mas vocês podem ver. Como que funciona isso aí? Isso aí é uma válvula que ela é servoacionada. A válvula normal aberta, ela utiliza gás quente para fechar. Então, você vai usar uma outra válvula aqui nesse caso, aqui vocês podem ver uma válvulazinha menor com a bobina verde. Ela pega uma tomada de gás quente aqui da linha de gás quente e injeta na cabeça da válvula. Injeta aqui. Injetou aqui, a mola está embaixo, o pistão está em cima. Então, a hora que você injeta o gás quente, ele vai bater embaixo, vai fechar. E aí vai ser a pressão do gás quente contra a pressão do gás quente, vai manter a válvula fechada. A válvula normal aberta, ela usa o ponto de sucção. A válvula normal fechada, ela usa a sucção para abrir. Então a gente já vai ver. Aqui vocês podem ver em corte como que é o pistão. Tá vendo o pistão aqui, ó? Pistão fixo na haste. O obturador. Temos uma bucha aqui que faz a centralização. E tem a mola. Se a mola for embaixo, ela é normal aberta. Se a mola for em cima, ela é normal fechada. É possível você modificar uma válvula? Cara, é possível, mas não é simples. O indicado é que você instale correta, principalmente esse modelo de válvula. Ela tem aqui uma conexão BW de 3/8 para injeção e a mola que faz ela retornar. Quando você corta o gás quente, corta o ciclo de degelo, a mola começa a vencer a pressão do gás quente que estava em cima. Tem um furo de equalização. O furo, vocês podem ver aqui, é o orifício de alívio, é um orifício pequenininho, então todo o volume de gás quente estava na parte superior da válvula, vai começar a se soltar por aqui, vai passar por um outro orifício, vai começar a equalizar a pressão e a válvula vai começar a retornar. Em alguns casos, essa vibração excessiva, porque você pode fazer uma equalização externa, igual nessa aplicação aqui não é possível, não foi feita a instalação de uma equalização externa. O Grupo Paraíso perguntou: a válvula Vanf, quando falha o fechamento, na verdade a válvula Vanf ela já é normal fechada. Falha o fechamento, possivelmente se ela está falhando a normal fechada é porque a mola já está desgastada. Isso aí eu vou falar para vocês na parte de... Vocês vão entender um pouco mais de mola para válvula na parte de válvulas de segurança. Eu vou acelerar aqui para falar para vocês. Aqui, aguenta aí que a hora que eu chegar lá na segurança, o pessoal do Paraíso aí, eu vou explicar certinho por que possivelmente a válvula não está fechando aí, a válvula Vanf. Quando a válvula é normal aberta, se injeta o gás quente e aqui é a sucção. E a normal fechada é o contrário, a sucção vai em cima, ou seja, o sinal é sucção, e o gás quente vai embaixo. Essa válvula Vanf, ela serve para substituir uma válvula solenoide, que é o que está aqui nessa instalação, tá vendo? Só que quando a válvula é muito grande, o indicado é que você faça uma válvula servo-operada no lugar, para você reduzir custo e, consequentemente, mais segurança. Um outro exemplo, se a linha de sucção for menos 45, ela ou é próximo de zero ou ela é abaixo de zero, é muito próximo. Então, uma válvula solenoide como essa não tem capacidade de abertura e fechamento. Então, você tem que usar uma válvula normal aberta para fazer o fechamento lá, com injeção por gás quente. Então, ela serve para substituir essas válvulas solenoides. Existe muito em máquina de gelo para redução de custo, em vez de colocar uma válvula solenoide dessa aqui, que nesse caso são as válvulas da Hansen, com filtro válvula gás, o cara substitui essas duas válvulas solenoides que são normal fechada por uma Vanf, e na sucção a válvula normal aberta para fazer o ciclo de degelo lá, para soltar o gelo na máquina de gelo. Aqui tem os modelos, as passagens. Aqui está tudo angular, então aqui tem a 3150, que é normal aberta, e tem a 3151, que é normal fechada. Outra coisa que vocês podem identificar: cara, eu não sei que válvula que é. Como que vocês identificam essa válvula? Sem desmontar, é possível ver que o obturador, aqui a conexão aqui desse espigão aqui, a normal fechada, a passagem ela é reta. Por quê? Você vai succionar, então você tem que ter maior vazão para puxar o pistão para cima. E na normal aberta,
você tem que ter essa restrição aqui, tá vendo? Tem um orifício menor, então aqui é 3/8, é aproximadamente 9,8, aqui é 9,8 direto. E aqui ele tem uma redução para 1/8. Para quê? Para evitar aquela pancada seca quando você injeta o gás quente. Então, ele já foi dimensionado para isso, então você pode identificar por aqui. Ah, não dá, cara, não dá pra ver, já tá soldado. Aí não tem o que fazer, você vai ter que ou injetar o gás quente, acionar a solenoide pra você ver se ela tá abrindo ou fechando lá. Filtro, passagem reta, filtro tipo Y. Isso aqui, cara, é uma coisa muito importante na instalação, mas ninguém dá valor. Por quê? É uma peça assim como uma válvula. Atualmente, igual eu falei, o corpo das válvulas são intercambiáveis, do filtro também na versão microfundida, e o modelo é o FG normal para esse daqui que é o soldado, né? E o FGMF para microfundido. Vocês podem ver que ele tem uma tela aqui dentro e tem um espigão. Esse espigão aqui é para você fazer drenagem, tá vendo? Ele tem esse corpo alongado para ter uma maior área de filtragem. Ou seja, quanto maior a área de filtragem, menor a sua perda de carga. Se você tiver um filtro pequeno, um corpo pequeno, você vai ter uma perda de carga muito excessiva aí. E você tem uma redução na quantidade de plus, ou seja, você tem que montar o filtro. Aqui vocês podem ver melhor no firular a tela, o corpo do filtro e o espigão. Como que funciona isso aqui? O pessoal coloca uma mangueira aqui, rosqueia ele, então quando você aperta ele, o canal lá dentro do espigão ele é em L. Ele tá aqui, imagina que isso aqui é o canal, a hora que ele chega aqui, ele passa por um canal e dá passagem da sujeira. Então a sujeira vai sair por ali. Você tem que fazer isso aí com máscara, porque vai sair amônio, vai sair óleo e vai sair outras coisas. Normalmente onde você instala sucção de bomba, sucção de compressor, saída do manifold ali, entrada do manifold das bombas às vezes. É muito importante, ninguém dá valor. A gente, com solenoides ou válvulas de regulagem, tem a opção com tela mesh 100. A tela mesh 100 é 0,016 de área de passagem, ou seja, a malha da tela, imagina que isso aqui é uma malha, essa área de passagem assim é 0,16. É muito pequeno, mas é o ideal para você aplicar em válvulas de controle e válvulas solenoides. Para que serve o filtro? Para tirar principalmente impureza sólida. Se você retirar essa tela aqui, porque a gente sabe que o pessoal retira para fazer a manutenção e não põe de volta, o que vai acontecer? A sujeira vai passar e vai parar onde? Ou ela vai parar numa solenoide e vai travar a válvula ou aberta ou fechada, ou numa rosca da válvula de bloqueio vai acontecer a mesma coisa, ou numa camisa de uma válvula de reguladora de pressão, e aí você vai ter um travamento lá excessivo e vai ter uma dor de cabeça lá e danificar todo o seu sistema. A válvula de dreno rápido para óleo, esse é o nosso modelo VTDBA 15 de meia. A gente tem ela até 2 polegadas, ela é feita em material inox F8. É uma válvula esfera para dreno de óleo, então ela vai lá ou no porquinho de óleo ou no separador, na parte inferior, porque o óleo ele é mais pesado do que a amônia, então ele tende a descer, então ele vai se acumular nesses pontos, no ponto mais baixo e no ponto mais frio. Então você faz a drenagem. Aqui você tem que ter um bloqueio antes, é obrigatório, porque a válvula esfera ela pode ficar represada aqui, então pode danificar no momento de você fazer a manutenção. Qual que é o procedimento correto? Tem um bloqueio antes? Fecha o bloqueio, pluga a mangueira, tem que ter um espigão na ponta, pluga a mangueira, põe no balde, na vazia, não sei o que você vai fazer, qual é o método. Aí você abre ela, ela vai dar aquela soltada de pressão, porque entre o corpo de bloqueio e o corpo da esfera pode ficar a amônia represada, e normalmente essa válvula está exposta ao ambiente. Consequentemente, no ambiente ela vai aquecer e vai gerar pressão. Então, se você fizer isso, ela vai dar uma jatada e pode dar uma chicotada em você a mangueira, ou você pode se queimar com amônia, ou pode inalar amônia. Então, esse é o procedimento correto. Verifica se a válvula de bloqueio está fechada, pluga a mangueira, pôs no balde ou no reservatório, abriu, soltou, ela esvaziou. Aí você abre o bloqueio novamente, puxa essa alavanca, gente, tem que ser bem
bem com vontade para puxar. Dentro dela tem uma mola. Por que ela é válvula de dreno rápido para óleo? Porque quando você está drenando lá, vai sair água, vai sair óleo, vai sair sujeira e vai começar a sair amônia uma hora. Vai começar a sair óleo com amônia e depois vai sair amônia. Putz, saiu amônia, você solta com a mão, a mola que está dentro vai fechar a válvula, vai parar de vazar amônia. O que você faz? Você fecha o bloqueio e faz o mesmo procedimento que você fez no início. Aperta e despressuriza ali para ver se tem amônia ainda. Soltou, pronto, você fez o dreno de óleo lá. Característica dessa válvula é uma válvula esfera com acionamento automático, né, por mola, retorno por mola. O corpo é total inox. Esse é um item que a gente fornece e em relação aos outros concorrentes, o pessoal normalmente reclama do tipo de acionamento, porque o acionamento é assim. São roscas de 10 entradas e qualquer sujeirinha na rosca vai travar. E aí você vai ter esse problema aí, tipo, não